Pronto, meus amores. Só para dar uma mudadazinha rápida aqui, eu trouxe uma questão envolvendo um PA de 4 termos, tá? Com talvez a possibilidade mais, vamos dizer assim, mais escrotinha que ele possa trazer. Que é justamente para tentar atrapalhar vocês, que ele pedir a razão da PA de 4 termos, tá? Isso é um pouco complicado, porque eu mostrei para vocês que na PA de 4 termos a razão não é R. Então isso é algo que geralmente atrapalha a gente. Então observe, ó, em uma PA de 4 termos, como ele falou PA de 4 termos, eu já sei que a notação dela é x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. Bom, eu vou pedir licença para vocês, eu vou escrever como eu me sinto mais confortável, tá? Então eu vou escrever assim, ó, x menos 3k, x menos k, x mais k e x mais 3k. Lembrando, por que eu estou escrevendo assim? Porque dessa forma, quando eu resolver a questão, eu vou encontrar o valor de k. Eu não vou encontrar o valor de r. Então, quando você resolve a questão como estava escrita e encontrar o valor de r, você achava logo, bom, aquela dali é a razão. E a chance de você errar é muito grande, tá? Então, olha o que ele fala. Em uma PA de 4 termos, a soma dos dois primeiros é zero. Então, esse mais esse, ó, os dois primeiros aí, a soma deles, x menos 3k mais x menos k, isso vai dar zero. Bom, arrumando isso aqui, eu tenho que 2x menos 4k é igual a zero. Portanto, 2x é igual a 4k, x é igual a 2k, não é? Já tenho que x é igual a 2k. Se x é igual a 2k, se você quiser, você já pode substituir tudo isso aí, ó. Eu gosto de fazer isso, eu acho que fica bem mais rápido e mais objetiva a questão. Então vamos fazer assim? No lugar do x, eu vou substituir por 2k. Daí vai ficar assim, ó. O primeiro termo vai ser 2k menos 3k, que dá menos k. Segundo termo fica 2k menos k dá k, 2k mais k, 3k, e aqui vai dar 5k. Bom, eu confesso para vocês que descobrindo o primeiro termo, eu já sabia quais eram os outros. Por quê? Porque eu sei que nessa PA de 4 termos, a razão é 2 vezes k. Lembra que a gente falou isso mais cedo? Bom, e aí ele está falando que a soma dos dois últimos, são esses dois daqui, vai dar 80. Então, 3k mais 5k vai dar 80. Se 8k é igual a 80, eu tenho que k igual a 10. Pronto. Tendo k igual a 10, acabou a questão, né? Aí vai ficar, ó, a PA então vai ficar menos 10, 10, 30 e 50. E como eu havia comentado com vocês, a razão, que é o que a questão pediu, vai ser justamente o dobro do valor de k. Como k é 10, então a razão vai dar 20. Bom, eu quero pedir para vocês agora o máximo de atenção possível, porque eu vou tirar esse quadro, vou entrar com um novo quadro, trabalhando com a soma dos n primeiros termos de uma PA, tá? E aí eu adianto para vocês, é um assunto super recorrente, Enem, vestibulares, enfim. Vamos nessa? Bom, meus amores, agora eu quero pedir para vocês atenção total nessa aula, tá? Já adianto para vocês que assim, se tratando de PA, o que realmente cai em Enem e vestibulares é principalmente a parte de soma dos n termos de uma PA e a fórmula do termo geral. A gente já viu a fórmula do termo geral na aula passada, né? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Enfim. Então, eu vou trabalhar com vocês aqui hoje a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA. E aí a gente conclui essa parte de PA, tá? Qual é a fórmula da soma? Bom, somar os n termos de uma PA, teoricamente, eu teria que fazer o quê? Eu teria que pegar A1 mais A2 mais A3, e isso somar com a n menos 2 mais o AN menos 1 mais o AN. Então, teoricamente, somar os termos de uma PA
seria isso aqui. Eu imagino que deve ter uma galera aí dizendo, eu faço assim, eu somo de um em um. Bom, só que não precisa necessariamente fazer isso. Só para você ter ideia, eu vou contar uma historinha que eu aprendi, eu escutei há um tempo atrás, que é o seguinte. Dizem que Gauss, aos 8 anos de idade, não lembro agora exatamente se eram 8 ou 10 anos de idade, mas acho que 8 anos de idade, ele era hiperativo, então ele ficava na sala, aquele cara muito inteligente, muito esperto, aprendia as coisas muito rápido, e aí tome de conversar durante a aula inteira. Aí quando foi uma certa feita, o professor levou para ele uma atividade, disse, bom Gauss, ó, trouxe uma atividade para você aqui hoje, se você fizer essa atividade, rapidinho eu deixo você conversando o restante da aula. Aí ele, bom, tudo bem, qual é a atividade? Aí o erro do professor talvez tenha sido ele escrever, que foi o seguinte, ele disse, você vai somar os números 1, mais 2, mais 3, mais 98, 99 e 100. Então você vai somar esses números de 1 até 100. Aí Gauss, obviamente, percebeu que ele não ia conseguir somar isso tudo até o fim da aula, né? Então ele parou e ficou olhando para aquela expressão até que ele percebeu um padrão. E essa é a grande ideia das fórmulas. As fórmulas são encontradas quando você determina um padrão para as situações. Aí ele percebeu justamente uma propriedade que eu falei para vocês na aula passada. Qual foi a propriedade? A propriedade que diz que em toda PA a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes a ele. Então observe, 1 mais 100 dá 101. 2 mais 99 também vai dar 101. 3 mais 98, 101 e por aí vai. Então Gauss percebeu que essa expressão 101 ela estava se repetindo. Se repetindo quantas vezes? Aí observe, você tem 100 termos, está agrupando eles de 2 em 2, então está se repetindo 50 vezes. E aí Gauss fez rapidinho que o resultado ia dar 5.050, para desespero do professor. Aí já sabe, né? O cara passou o restante da aula conversando. Bom, enfim, minha galerinha, o que ele fez aqui? Ele determinou, sem querer, a fórmula da soma dos n termos de OPA. Isso aos 8 anos. Imagine você aos 17, 18, 16, né? Consegue fazer isso muito mais fácil. Então, olha qual é a ideia básica aqui. A ideia básica da PA é justamente essa situação que Gauss encontrou. Em cima daquela propriedade que nós determinamos aqui, que eu falei para vocês, qual foi a propriedade que eu falei para vocês? Que a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes a ele. Então, A1 mais AN é igual a 2 mais o AN menos 1 e assim sucessivamente. Então, se eu quiser determinar a soma dos n termos de uma PA, é só eu pegar uma parcela dessa, então eu vou pegar A1 mais AN, e essa parcela vai se repetir quantas vezes? Como eu tenho aqui n elementos estão se agrupando de 2 em 2, então eu vou ter a metade de termos. Então, vezes n sobre 2. Portanto, galerinha, essa daqui é a fórmula que me permite determinar a soma dos n primeiros termos de uma PA, tá ok? A grande viagem é o seguinte, essa fórmula eu só vou utilizar quando eu tiver o enésimo termo. Então só quando eu tiver o último termo. Lipe, a pergunta é, se eu não tiver o último termo, o que é que eu faço? Bom, aí é que vem uma outra situação, uma outra fórmula que eu vou apresentar para vocês. A fórmula é o seguinte, se você não tiver o AN, você sabe, AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes R. Então você faz o quê? Pega no lugar do AN, substitui por esse resultado aqui, ó. Então vai ficar assim, SN é igual a A1 mais AN. Quem é AN? É A1 mais N menos 1 vezes R. Tudo isso vezes N sobre 2. E aí surge a outra fórmula. Qual é a outra fórmula? SN igual A1 mais A1 vai me dar 2A1
mais n menos 1 vezes R, tudo isso vezes n sobre 2. Pronto. Então, observe o seguinte. Essa formulazinha daqui eu vou utilizar se não tiver o AN, o enésimo termo, o último termo, tá? Se eu tiver o último termo, aplica essa fórmula de cima, que é bem mais fácil, tá joia? Bom, vocês vão perceber que, na verdade, não existe uma regra do tipo, geralmente eles me cobram essa e não essa, geralmente essa e não essa. Não existe muito bem essa regra. Agora, se ele quiser facilitar a sua vida, é essa fórmulazinha daqui, tá joia? O de praxe, vamos fazer mais algumas questões.